Agora sim. Doutor, Tudo bem? Prazer vê-lo, viu? Ver que você tá bem. Tá cada vez melhor, Júlio, cada vez mais jovem. Parabéns. Qual que é o segredo, Júlio? obrigado, professor. Apesar da pandemia ter atrapalhado um pouco, mas a gente está lutando para emagrecer um pouco. Não, Júlio, você é 10. Além de ser muito inteligente, você é muito esforçado, né, Júlio? Uma pessoa realmente de alma, né? Quando eu falo pessoa de alma é porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa que veio na Terra para ajudar as pessoas. Eu conheço você, Júlio. Você é uma pessoa fantástica. Obrigado, professor. Compromisso, respeito pelos clientes, né? É sempre, né, Júlio? Sempre. Bom, professor, o senhor sabe, eu sou do INCRA, né? Mas advogando mesmo eu tenho pouco tempo. Eu sei, Júlio. Eu sei, estou sempre aqui para te ajudar, Júlio. Eu ocupava cargo dentro do INCRA e não podia advogar, estava impedido completamente, mas agora eu estou atuando, né? Júlio, mais que um professor, você tem um amigo. Esse sistema de mentorias particular é muito legal, porque você ajuda o professor, ajuda o escritório, eu ajudo você. Você acaba dividindo responsabilidade, é uma forma de você também ficar mais tranquilo na advocacia, não errar, proteger o seu nome. Essa mentoria particular é muito legal, Júlio, é muito legal. Eu acho que é uma troca muito importante, né? Advogar sozinho é muito triste, né, Júlio? É muito triste. Verdade. É triste, é depressivo. E o senhor vê, eu tenho muitos amigos advogados, mas não são especializados na matéria, não dá para conversar. Não dá para conversar, Júlio. Não agrega. Não dá. E a advocacia, Júlio, qual que é o nosso problema? O colega, dificilmente ele vai falar assim, olha, eu não sei, vou estudar para ver para você. Não, é um ego tão grande na advocacia que o colega dá palpite. E palpite por palpite, você fica com o seu, né? E o palpite não resolve, palpite não tira o risco de errar. Então, não, quem faz tudo não faz nada, Júlio. Você conhece a minha opinião, tem que ser especialista, tem que focar, e só assim a gente vai dominar o assunto, né? Professor, 3 dúvidas. A primeira, que eu acho que é a mais rápida. Eu tenho um possível cliente que ele contratou um advogado, o advogado fez uma lambança na inicial, ele entrou com o pedido de uso capião ordinário, fundamentou com extraordinário. Nossa. E os pedidos foram do ordinário. E resultado, depois de 5 anos, o juiz julgou improcedente o uso capião. E essa pessoa, ela tem mais de 10 anos lá no imóvel. É uma casa, um imóvel urbano. Simples, né? Assim, no meu pensamento, já transitou em julgado, o advogado não recorreu. O caminho é o quê? Seria apelar ou repropor a ação de uso capião correta? Você sabe, Júlio, eu sou muito sincero, você sabe o quanto eu quero o teu bem. Quando você pega uma ação muito mal feita, e infelizmente o uso capião, o povo é ruim demais, o povo faz uso capião dentro de contestação, né? Você já viu, Júlio? Sim. O povo faz uso capião e faz assim, ação de uso capião, conforme o Código Civil. Tá, mas qual artigo, né? Por quê? Porque acho que tem tanta dúvida em qual que é, que faz isso, genérico. Põe réu no uso capião. Pelo amor de Deus, o advogado, você percebe que ele não entende de uso capião quando ele coloca réu, né? Coloca réu. Ou senão agora virou modinha, né, Júlio? Agora a modinha é o extrajudicial. O povo faz mídia, né? Faz pose no Instagram. Tudo é advocacia extrajudicial. Só que, Júlio, advocacia extrajudicial é você analisar o caso em si. Você é o primeiro juiz da causa. O advogado é o primeiro juiz da causa. Se você analisar que não tem litígio, que não tem briga de herança, se você analisar que o cliente tem todos os documentos possíveis, legal. Você sabendo que o oficial de cartório local faz o registro e sabendo que o tabelião faz a escritura pública, vale a pena tentar. Agora, o povo, o que o povo está fazendo na advocacia? Ele pega todos os documentos do cliente e joga na mão do tabelião, do escrevente, né? Parece uma batata quente, parece que aquilo vai dar choque. E aí ele fica fazendo pose, estou fazendo advocacia judicial. Não, você não está fazendo advocacia judicial, você está enrolando o cliente. Por quê? Você não fez nenhum juízo da causa, você não analisou nada. Aí muitas vezes fica 6 meses na mão do tabelião, o próprio tabelião devolve, ou ainda sai a escritura pública, porque talvez o tabelião daquela região é meio ganancioso e não quer perder, e aí vai no registro. E no registro, o registro nega. Então é uma infelicidade muito grande dos nossos colegas, né? Isso não é advocacia judicial, isso é enrolar o cliente, né? É muito triste. Júlio, não.
como a ação está mal feita, mal fundamentada, não está legal, não está trabalhando a súmula 237 do Supremo, não está trabalhando o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que é um respaldo muito grande para a posse, compensa, Júlio, deixa transitar em julgado, eu não faria recurso, e eu distribuiria uma ação nova. Por quê? Porque a ação de uso capião, ela não faz coisa julgada eficaz. O que é coisa julgada eficaz? Ah, não posso distribuir outra. Não, você pode. E aí essa distribuição dessa ação nova, Júlio, você vai fazer ela bonita, bem feita, com foto, com imagem, vai falar da súmula 237, enunciado 492, vai fundamentar bem, vai falar da posse exclusiva, da gestão exclusiva do imóvel, vai incluir fotos, imagens, documentos, fora que você já ganhou um tempinho de posse. Esse uso capião que durou 5 anos, é 5 anos a mais de posse. Hoje deve estar com uns 13 anos já. Então, esses 5 anos que perdeu aí na ação do uso capião, você vai aproveitar ele, porque não é porque fez o capião que interrompeu, retirou, não. Olha que legal, Júlio. Não, faz outra ação e faz lindo, trabalho bonito. A minha dúvida era só essa, eu acredito que era esse caminho, mas eu queria tirar a dúvida do senhor. Ah, Júlio, eu já cheguei no passado, fazer recurso de apelação, me arrependi tanto, Júlio. Porque a inicial mal feita, ela pesa muito, né? Ela pesa. Então compensa fazer uma ação nova, e às vezes essa ação nova, Júlio, tem julgados aí de 1 ano e meio, 1 ano. Você consegue um ano e meio ter uma decisão. Dá para aproveitar várias peças, né? Dá para aproveitar. Até a planta, topografia, se foi feita, a perícia, né? Dá para aproveitar. Professor, segundo ponto, é questão de embargo de terceiro. Até essa matéria eu tratei com o senhor, mas eu já tinha feito quando eu tratei com o senhor. O senhor me orientou a entrar com o capião. E eu fiquei tão feliz, Júlio, você recebeu o certificado, tudo certinho, bonitinho, legal, né? Você viu o Instituto? Perfeito. Sempre honrando o nome. Coloquei lá no Facebook. Legal, pós-graduado, hein, Júlio? Arrebentou, hein? Professor, nesse segundo caso, eu tenho um cliente que ele comprou a posse há 8 anos atrás, de 2 pessoas, um contrato particular, que só serve bem precário. E uma folhinha A4. E o título tá certo, Júlio? Foi cessão de direitos possessórios? Não, tudo errado. Contrato de compra e venda. Advogado ruim, tudo é compra e venda, né? Passou alguns anos, ele, na mesma época, ele pegou a procuração dessas pessoas, dos 2 vendedores. E passados uns 6, 7 anos, ele pegou e, como ele não era procuração em causa própria, ele pegou e vendeu para o pai, representando os antigos proprietários. Tá. Vendeu para o próprio pai, mediante escritura pública. Só que no momento que ele fez isso, um dos representados já havia falecido. Mesmo assim, o cartório produziu uma escritura pública de compra e venda perfeita, correta. Mediante isso, apesar de saber do vício da assinatura, porque com a morte extinguiu a representação de pelo menos 50% do imóvel, né? Eu entrei com um embargo de terceiro, fundamentado naquela escritura pública. Eu falei, olha, meu cliente comprou lá atrás, depois comprou, como está aí provado, um contrato de compra e venda precário, mas prova a boa-fé. Anos depois, ele pegou e alienou para o próprio pai. Mediante escritura pública. Aí eu criei a história, né? Só não levou a registro no cartório de imóveis por falta de condições financeiras. Mas, na verdade, houve uma devolutiva do cartório de imóveis pelo fato de um dos representados ter morrido. O cartório de imóveis detectou. Só que o cartório que fez a escritura pública não detectou e fez. E quando eu comuniquei ao cartório que fez a escritura pública, eles se negaram a anular, retificar, né? Falaram que eu teria que entrar com uma ação própria para retificar, para anular. E chegou a fazer a nota devolutiva, né, Júlio? Chegou a fazer. No cartório de imóveis foi feito. Foi feito, né? Foi feito. Resultado, hoje esses embargos de terceiro estão para julgamento. E aí eu pergunto ao senhor,
O único documento público que nós temos aí é essa escritura pública. A escritura pública onde... E eu ainda informei que, apesar dele ter vendido por escritura para o pai, por escritura pública para o pai, o imóvel, ele ainda mantém a posse. Por isso ele é legitimado a figurar como embargante aí. Porque ele vendeu para o pai, mas manteve a posse. Manteve a posse. Ele nunca perdeu na posse, né, Ele gente? nunca perdeu a posse. Eu deixei claro. O que o senhor acha nesse embargo de terceiro aí? Será que o juiz ele será favorável? Porque se eu entrar com uma ação de uso capião agora, professor, o juiz falar, ué, você tem escritura pública, por que ele está entrando com ação de uso capião? Por que não levou a registro essa escritura pública? Mas olha que interessante. Você sabe que ontem eu fiz uma mentoria com um advogado aqui, e aí eu tinha feito uma outra mentoria. Normalmente quem faz mentoria faz no começo do processo, no meio e no fim, né? E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque que nós conseguimos lá, no caso dele? Mesmo sendo feita a distribuição do uso capião antes, né? Depois do embargo de terceiro, o juiz comprou a ideia. O juiz suspendeu a emissão da posse, até que seja julgado o uso capião. O uso capião, nesse caso, quando ele é distribuído antes do embargo de terceiro, é fundamental, é muito bom, porque ele deixa de ser um embargo raso, né? Ele prova a posse, de fato, a situação fática. Posterior a embargos, não tem aquele efeito tão forte, mas também ajuda, viu, Júlio? Dependendo para enroscar tudo, para travar tudo. Porque a dívida que o banco apenhora, professor, o imóvel vale 400 mil e a dívida é de 25 mil reais. Porque teria uma estratégia de fazer uma ação declaratória de nulidade. Mas essa ação, além de ser uma ação que pode demorar muito, é uma ação que, se não pegar o juiz, uma juíza decente, que realmente seja um juiz por natureza, por amor, se pegar um juiz que quer aplicar a jurisdição defensiva, que quer se livrar do processo, não vai dar atenção. Então, essa estratégia da anulatória seria uma estratégia arriscada. Por isso, melhor estratégia, como você já fez o embargos, é distribuir o uso capião. Porque ter a escritura pública não quer dizer que você conseguiria fazer o registro. A escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, é um requisito. Mas o cartório, se ele acha um vício na escritura pública, um vício registral, ele não registra. Então, eu poderia alegar isso, que por mais que o autor tenha a escritura pública, ele não conseguiu registrar. Então, mas ele não sabe... Então, a parte, professor, não primeiro concordou conosco e, num segundo momento, ela só questionou a legitimidade de um dos embargantes, no caso do pai do meu cliente, que o banco só questionou, na contestação concordou conosco, só pediu para esclarecer o papel de cada um na história, né? E depois, na segunda manifestação, o banco apenas questionou a legitimidade de um dos embargantes, apenas isso. Não entrou na matéria do vício, ninguém entrou na matéria. Eu sei que está viciado, o cartório de imóveis sabe, mas o juiz nem a parte alegou isso aí. Ah, não alegaram isso. Por isso que se eu entrar com eu temo que se eu entrar com o uso capião agora, eu sei que eu vou ter que entrar para poder o cara depois regularizar a propriedade. Mas se eu entrar agora e falar assim, opa, por que ele está entrando com o uso capião? Por que ele não está pegando essa escritura pública e levando a registro? Mas, Júlio, sabe o que pode fazer? Pode tentar levar essa escritura a registro, gerando uma nota devolutiva. Essa escritura ela tem todos os requisitos? Você acha que ela registra fácil? Não, a escritura está ok. Tá ok? O problema é que o meu cliente representou duas pessoas na venda. Ah, entendi. E uma morreu um mês antes dele assinar. Nossa senhora. Não, depois. Ele assinou representando 30 dias após a morte do representado. Ô, Júlio, mas a hora que for dar entrada no cartório, for fazer o requerimento da prenotação, o cartório, você sabe que ele vai negar o registro, né? Ele vai negar. Ele negou, né? Emitiu uma devolutiva pedindo esclarecimento. O seu uso capião, Júlio, é com base nessa devolutiva. Na hora que você for lavrar o uso capião, você pode até pegar essa nota devolutiva, recortar lá no pente, aquele jeitinho que a gente faz pro processo digital, e joga no corpo da peça.
informando que por mais que tenha uma escritura pública, que presume a propriedade, que não presume nada, a gente sabe que não, né? Que presume a propriedade, que é algo notório, que gerou publicidade, que só faltou o registro único e exclusivamente, mas o cartório negou diante dessa situação, da fatalidade. Dá para você trabalhar muito bem o seu uso capião, com os requisitos que ele tem todos, posse, mas pacífica nos nomes, mas também bater na nota devolutiva, entendeu, Júlio? Então, professor, a minha dúvida é, será que eu entro nesse momento com a ação de uso capião? Será que eu tenho alguma chance de vencer esses embargos de declaração somente com a escritura pública? Júlio, que não foi questionada em absoluto. Tem chance porque a posse é boa. Você me falou de uma posse de 12 anos, né? 12 anos, né? Não, hoje ele está com a posse de 8 anos. 8 anos. É uma posse muito boa. Só que eu faria uso capião e antes da decisão do embargos, eu peticionaria avisando, ó, inclusive tem um uso capião em andamento. E aí para consertar, Júlio, como ele tem a posse há 8 anos, usa a soma da posse, mas também usa no seu uso capião a posse complementar. Sim. No decorrer do processo, que é a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, você acha a jurisprudência fácil, que eu te ensinei lá, você viu? A minha grande dúvida, professor, é esse momento, eu sei que eu vou entrar com uma ação de uso capião, só que se eu entrar agora, eu vou levantar uma lebre que não foi alegada pela parte. Júlio, eu faria agora, sabe por quê, Júlio? Tudo bem, a gente sabe que o uso capião, o ideal é que ele seja distribuído antes dos embargos. Mas como o embargos não foi julgado, eu faria a distribuição, alegando a súmula 237 do Supremo, e eu mencionaria no embargos. Ó, juiz, a título de informação, existe uma ação de uso capião em andamento, requer ainda que seja aplicado a súmula 237 do Supremo, porque o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Eu ainda trabalharia, mesmo posterior à distribuição do uso capião, eu trabalharia lá no embargos, entendeu, Júlio? Eu faria agora, faria assim. Entendi. Eu acho que é mais... diante da história do caso concreto, ele é mais benéfico do que negativo, sabe, Júlio? No caso, eu pegaria... Eu não quero utilizar aquela nota devolutiva anterior, sei lá, pode configurar uma má-fé, né? Eu poderia tentar novamente dar entrada no cartório de imóveis, obter uma segunda nota devolutiva. Essa nota devolutiva, ela é muito antiga, Júlio? É de 1 ano. Não, eu usaria essa mesmo, Júlio. Ela tem menos de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. Eu acho informar que eu não tive acesso a ela, né? Informar que você não teve acesso a ela. Até você pode, na peça que você for fazer, depois da distribuição do uso capião, na peça que você for fazer dentro do embargos, você pode fazer o quê? Pelo princípio da cooperação, celeridade, economia processual e boa-fé, requer informar esse doutor juízo que existe uma ação de uso capião em andamento. E ainda requer a juntada da nota devolutiva, a qual gerou a necessidade de fazer uso capião para a regularização do imóvel e cumprir o princípio da função social da propriedade. O senhor acha que esses embargos sem uso capião, apenas com a escritura pública, uma posse de 8 anos que está lá provado, demonstrado, esse embargo de terceiro tem chance de prosperar? Tem, Júlio, tem sim, mas... A minha ideia era esperar esse embargo de terceiro ser julgado. Se fosse favorável, ok, eu entro com calma com o uso capião. A segunda hipótese seria, se fosse julgado contra nós, eu apelar e já alegar o uso capião. Eu faria já o uso capião, Júlio, por quê? Porque eu vou dar sprinaf pro papai. Então, lá no embargos, como dá tempo de fazer isso, eu mencionaria o uso capião em andamento. Facilita para o juiz, muitas vezes, ele dar a decisão no embargos. E tem outra, se o embargos der errado, tudo bem, você vai recorrer. Vai recorrer, efeito suspensivo, você vai tentar criar um imbróglio. Mas dá para você trabalhar com o uso capião. Então, vem uma decisão de emissão de posse. Você pode pedir uma medida cautelar para suspender a emissão de posse, a reintegração de posse, com base no uso capião em andamento, que é uma ação declaratória. Você vai pedir a suspensão da emissão até que seja decidido o uso capião, entendeu, Júlio? Você consegue fortalecer o embargos e você consegue, ao mesmo tempo, criar uma tangente, uma saída pela tangente, para não ficar preso só a tese do embargos, entendeu? No caso, o meu único documento forte nesses embargos é a escritura pública. Por isso eu faria uso capião. Porque no embargos, hoje você tem o que de tese? A escritura pública. Com o uso capião, você vai ter escritura pública, mas vai ter com o uso capião, você vai ter escritura pública e o uso capião em andamento. Então, aplique-se a súmula 237 do Supremo. Daria para usar até a súmula 487 também,
que é aquela súmula que numa discussão de posse prevalece que tem o domínio, né? Por isso você faz uso capião, porque você quer o domínio, para se proteger o seu cliente em relação a discussões de posse. Daria para fazer uma conexão, um nexo de causalidade bem legal, viu, Júlio? Eu faria, Júlio, faria mesmo. E eu sei que o uso capião dá muito trabalho em relação ao documento, mas sabe o que eu faço, Júlio? Eu abriria na preliminar, antes dos fatos, prazo suplementar de 30 dias. Excelência, em virtude da urgência do Instituto de Uso Capião da distribuição para ter o aproveitamento da súmula 237 do Supremo, requer que seja definido o prazo de 30 dias para a juntada dos documentos posteriormente. Entendeu, Júlio? Entendi, professor. Porque aí seria distribuir só com o RG do cliente, RG, CPF, comprovante de endereço. E alguma coisa que você tenha fácil, para não te dar trabalho. Na verdade até tenho, porque estão nos embargos de terceiro, parte dos documentos estão nos embargos de terceiro. Ah, dá até para juntar muita coisa, sem muito esforço. esforço. Posse atual. E aí, Júlio, o que dá para fazer? A minha dúvida realmente, a minha resistência é entrar com o uso capião agora e queimar a minha escritura pública. Mas não vai, Júlio, sabe por quê? Porque a escritura pública é o caminho do registro. Você está criando o quê? Um alicerce... Não, mas aí o que acontece, professor? Ao distribuir o uso capião, eu vou ter que falar que houve uma nota devolutiva porque o meu cliente representou morto e não podia. Eu sei. Eu vou queimar a escritura pública. Então, mas, Júlio, vamos ser sinceros, a escritura pública já está queimada, entendeu? Ela já está. Pior que tá, não fica. Não, mas o juiz e a parte lá não sabe. Ô, Júlio... Ele analisou, tanto que ele concorda com a suspensão do embargo. Mas sabe o que acontece aí, Júlio? O juiz, ele vai ter acesso via sistema a essas informações, ele vai ter acesso. A hora que ele parar para quebrar a cabeça, ele vai ter acesso. Mas então, não foi alegado pela parte, ele pode... Ou o que você pode fazer, Júlio, Não foi alegado pela parte, como a parte não alegou, a parte está comendo bola, você pode, no seu uso capião, omitir isso. Você faz seu uso capião e não fala nada de escritura pública. Não, mas aí o senhor imagina, se eu tenho uma escritura pública, por que eu vou fazer uso capião? Eu vou dar a ideia... Ô, Júlio, você está trabalhando com a posse, é uma estratégia de segurança. Você tem uma escritura pública não quer dizer que você vai registrar, é que nem carta de rematação e carta de adjudicação. Quanta gente no Brasil ganha ação de adjudicação compulsória não consegue registrar a carta de adjudicação? Porque o cartório acha muitos vícios. Faz uso capião, não fala nada da escritura pública, omite ela, omite Mas, o que o senhor acha? Eu falaria pro juiz. Juiz, eu tenho uma escritura pública, apta, assim, em tese apta para levar registro, mas eu tô distribuindo uma ação de uso capião. Você tem duas opções, Júlio. Ou omitir. Se omitir a escritura pública, omite a escritura pública e a nota devolutiva. E aí depois, lá na frente, antes do julgamento, lá no despacho do senador, você faz uma petição informando, excelência, pelo princípio da cooperação, é importante explicar também, ou levar aos autos. Existe uma escritura pública que só prova, só protege os direitos dos autores, a qual foi negativada em relação ao pedido de registro. Você pode consertar lá na frente, entendeu, Júlio? Só que aqui é o mesmo juiz, né, professor? Aqui é o mesmo juiz. Ô, Júlio, se você achar que... Ele distribuiu uma ação de uso capião aqui, entrou com embargos aqui. Não, mas o uso capião e embargos, eles combinam, né, Júlio? O juiz ou a juíza, quando olha o uso capião... Eu estou falando em relação à escritura. Então, em relação à escritura, eu não estou enxergando isso não, Júlio, essa negatividade em relação a queimar a escritura. Eu não enxergo isso não, Júlio. Por quê? Porque o judiciário aí, ele é bem, vamos dizer assim, ele é bem atualizado, sabe, Júlio? Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul são estados bons, os nossos juízes são atualizados. Eles sabem que a posse não tem nada a ver com o registro, com a escritura pública. Por quê? Porque fica muito bem claro o enunciado 492. É um direito autônomo, exclusivo. O que o juiz pode entender, falou, opa, o advogado está receoso, se aqui não der certo, ele quer uso capião. Ele vai entender que você está tentando outro caminho, entendeu? Mas não que seja má fé, Júlio. Não vai não. Tá bom, professor. Não vai não, Júlio. Vou conversar com o cliente sobre isso aí. Conversa. Eu faria, Júlio, de coração. Eu faria a distribuição do capião para aproveitar o quê? Aproveitar justamente o enunciado 492 e também a súmula 237, para fortalecer o seu embarque e você ganhar ele com mais facilidade, sabe, Júlio? Entendi. E também se der errado lá, você já tem uma casinha pronta aqui, uma saída para tangente, até para tentar evitar uma emissão na posse, alguma coisa assim, entendeu? Tá. Professor, outro ponto aqui seria o uso capião em terra pública
pública e na faixa de fronteira. Terra pública não. Em imóvel rural na faixa de fronteira. Ah, que legal, hein? Na faixa de fronteira. Basicamente, eu estou advogando, eu tenho um cliente, né, eu estou montando essa ação, auxiliei no fechamento do negócio, até o senhor me enviou o contrato, né? Que legal, Júlio. O contrato, eu adequei, mas o senhor corrigiu. Legal, Júlio. E fiz um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, tempo de posse. Tudo. Legal, trabalho bem feito, Júlio, parabéns. Então, esse imóvel, eu pedi ao técnico, né, eu mandei elaborar memorial descritivo, GEL, identificação dos lindeiros, cadeia possessória, seria cadeia dominial, né? Uma cadeia possessória. Dominial, legal. E pedi uma outra série de documentos, certificação no INCRA, etc. Né? E eu não quero furar com esse cliente. Eu sei que há um entendimento hoje do STJ que não há presunção que aquilo que não é do particular seja do Estado, né? O Estado precisa aprovar mediante escritura pública. Basicamente, dentro do INCRA, eu consigo saber se o imóvel está discriminado, se foi arrecadado, discriminado. E esse imóvel, no caso do cliente, não foi discriminado nem foi arrecadado. Absoluto somente quando tiver o documento, mas acreditamos que não há documento, não há registro no cartório desse imóvel. Não foi arrecadado nem discriminado pelo INCRA. É o imóvel que possui... O cliente comprou uma posse de 2.000 hectares, mas eu acredito que tenha lá em torno de 3.400 hectares. É no Pantanal, né? Pantanal é parte dessa área aí, boa parte dessa área larga, né? Vira nada. É que estamos na seca, apareceu e o cara quer arrumar. Então, mas metade dela fica debaixo da água. Só que estamos num período diferente. Eu pergunto ao senhor, primeira pergunta, essa ação aí eu teria que entrar na Justiça Federal ou posso entrar na estadual? Ô, Júlio, nesse caso teria que ser Justiça Federal, viu? Obrigatoriamente, senhor? Obrigatoriamente. Você poderia Porque eu não tenho réu. Você não tem réu. Na ação declaratória não tem réu. Eu vou pedir para comunicar Estado, município e União. O que você pode fazer, Júlio, é distribuir na Justiça Civil. O juiz, se ele tiver atualizado, ligado no CNJ local, nas normas de corregedoria, ele vai redistribuir. Mas você tenta, Júlio. Tenta no estadual. Faz a distribuição no estadual, sabendo que existe um risco do juiz redistribuir para a Justiça Federal. Por se tratar exclusivamente de imóvel na faixa de fronteira. Da faixa de fronteira. É isso mesmo, Júlio. Mas eu tentaria sim. Eu tentaria porque essa matéria de posse, domínio, não é todo mundo que gosta. E os juízes também não. Então, dependendo do juiz, se ele não tem muito conhecimento em relação à legislação federal, às normas da corregedoria, ele vai dar o devido andamento. Como não tem réu, não temos risco de ter nulidade. Por que tentar trabalhar na justiça estadual? Porque ele acaba sendo mais rápida, né, Júlio? Acaba sendo mais rápida. Então, eu tentaria sim. Se ele tiver atualizado, vai mandar para a Justiça Federal? Vai. A hora que ele receber, ele já manda para a Justiça Federal. Tem norma da corregedoria já, no estado, inclusive, já mencionando isso. Mas aí não é todo juiz que está atualizado. Tem muito juiz que não aparece nem no fórum, né, Júlio? É o assessor que julga, assessora, então o judiciário está muito largado. Então, acredito que distribuindo essa ação, passando pelo crivo do juiz, da juíza, né, estadual, vai embora. Tem uma topografia, Júlio? Já feita? Mandei fazer. Legal. Faz uma topografia. Planta, gel. Faz. E nessa topografia, tenta não chamar muita atenção, né? Região de fronteira, tenta não bater muito nisso, porque senão o juiz vai... Não, mas eu não sei, tá prevalecendo aquele entendimento do STJ ainda, né? Tá prevalecendo sim. Ô Júlio, e esse uso capião, você vai usar ele com base na soma da posse, com a cessão de direitos possessórios e afins, né? Exato. Então, professor, no caso, eu tenho muitos indícios positivos. Esse imóvel já é ocupado assim, é uma posse de 51 anos, com soma de posse. Nossa, com soma de posse, muita coisa. Só que o segundo posseiro já morreu. Aqui o acesso à cidade é muito ruim, né?
assim, para quem quando está cheio o Pantanal. E não temos muitas provas do exercício. Eu preciso provar a posse dos anteriores para fazer essa soma de posse? Precisa, Júlio. Na verdade, eu tenho documento. Quando nós usamos... Fulano ocupava aqui, depois o fulano ocupava nesse período, mas eu não tenho prova, assim, a não ser algumas declarações de vizinho, apenas isso. Não tenho... O senhor imagina ali na década de 80 no Pantanal, 90. Então, a compra e venda de gado que eles faziam era pequena e sem informal. Informal, muito comum. Eu tenho só uma escritura pública que ele comprou. Ô Júlio, você sabe que quando a gente usa a tese da soma da posse, é o maior erro, porque a soma da posse ela pode ser originária, né? Quando a gente recebe dos avós, o pai e da mãe, que é fácil de provar. Você prova com um atestado de óbito, com um RG, CPF, com documentos você prova com facilidade. Mas a soma de posse derivada, que é o que é muito utilizado no dia a dia, que é aquela compra e venda de posse através de cessão de direitos possessórios, o ideal é que tenha uma cláusula nesse contrato, senão dificulta, e o ideal é que a gente faça a prova da posse daquele que vendeu. Por quê? Tem o enunciado 492, que eu sempre falo, que a posse é um direito sui generis, autônomo, mas tem o enunciado 494, que diz o quê? Que quem usa a soma da posse, se tiver vícios, aquele que você está somando, também você vai ser prejudicado. E se você não provar a posse do outro, também você vai ser prejudicado. Então o que a gente precisa fazer? Pega umas declarações, Júlio, umas 2, 3, 4, 5, pelo menos, e pessoas, né, que conheçam aquela pessoa que vendeu, ela vai assinar essa declaração. Eu fui os herdeiros do falecido. Ótimo. Eu reconheço, então eu, professor Júlio, reconheço para todos os fins de direito, RG, CPF, que o Júlio Trajano tem a posse há 15 anos e vendeu a posse para fulano, sempre de forma mansa, pacífica e com ânimos dono, entendeu, Júlio? Uma declaração simples, mas que reafirma a posse de quem vendeu do vendedor. Professor, o senhor tem interesse em fazer parceria para trabalharmos juntos nessa ação? Júlio, eu atuo, você sabe, no Brasil todo com parceria. Os maiores casos da minha vida, o metrô, linha verde, atuamos mais de 30 advogados. Então, com certeza, ainda mais você que é mais que um aluno, é um amigo muito querido, viu? Como que funciona, pastor? Professor? A parceria... Qual é a parceria, o Júlio, custo, o valor? Tem o trabalho de mentoria, né? Que é muito legal. Então, às vezes, você assume o caso... Eu queria algo mais que a mentoria, no caso. Entendi. Né? Eu falo isso, Júlio, porque comprometido com esse processo. Porque muitas vezes você assume o caso, então vai fazer um contrato, faz uma mentoria, vai fazer uma ação, faz uma mentoria para a gente corrigir, ajustar a peça, ajustar as teses, vai ter uma audiência, faz uma mentoria para a gente treinar essa audiência juntos, né? Então a mentoria ela supre muito, mas quando quer fazer parceria, a gente faz meio a meio, Júlio, é meio a meio. A única coisa que eu peço, se possível, que seja feito pelo escritório. Por quê, Júlio? Porque aqui, como a gente tem uma equipe grande, dá para tocar bem, você vai acompanhando, seu nome vai na peça, seu nome vai na procuração, vai em tudo, no contrato de honorários, mas é uma forma de eu te tirar dessa pressão de publicação, entendeu, Júlio? Entendi. Eu tenho um contrato de honorário firmado comigo, professor. Entendi, não tem problema. Eu sempre peço que nessa situação de parceria seja feita a distribuição por aqui, se possível. E você tem um contrato de honorário, não tem problema, entendeu? Com você. Mas por quê? Porque aqui, Júlio, nós temos 4 pessoas só para tomar conta de publicação, entendeu? Então, professor, o negócio é que, mediante essa ação, eu tenho interesse em captar outros... entendi. Outros clientes. Entendi, Júlio. Porque aqui na região há um predomínio da informação de que não é possível usucapi imóvel da União, que faixa de fronteira é da União. Entendi, Júlio. Então, eu acho que tem que ser o contrário aí, Júlio. Vai ter que ser feita... Se eu levar pau nessa primeira... Entendi. Queima geral. Agora, se a gente tiver êxito... Ô, Júlio, o que tem que fazer? Talvez faz a distribuição no seu nome. Eu entro também assinando a peça. Eu faço um parecer por escrito. Eu fiz um parecer agora recentemente para o escritório, né? O Pinheiro Neto. Então eu faço um parecer bem feito para você, com muito carinho, para a gente fundamentar. Porque esse tipo de usucapião, Júlio, eu sempre falo, não pode ser copia e cola na internet, tem que ser feito artesanal, com amor. Por quê? Nós vamos ter que chamar a atenção do Poder Judiciário que cabe o usucapião de bem público.
Porque esse negócio que a gente aprende na graduação, né, a gente finge que acredita, não cabe os campeão de bem público, cabe no código. Não é bem assim, depende da destinação social. E é isso que nós vamos ter que provar, e é isso que nós vamos ter que conversar com o juiz ou a juíza. Esse caso, Júlio... Eu acredito aí, professor, que se a gente... não precisa nem esperar vencer. Eu acredito que se a gente avançar nessa ação de uso capião aí 6 meses para dentro, e nesse mesmo intervalo de 6 meses, só pelo fato dela ter sido recebida, só dela ser recebida e mandar citar e tal, e a gente começar, há uma grande chance de a gente conseguir captar outros Júlio, esse é o tipo de caso que eu gosto muito quando eu assumo, já assumi várias situações parecidas. Eu costumo despachar com o juiz, com a juíza, eu costumo deixar um parecer com ele, alguns artigos, algumas sentenças que nós já ganhamos no escritório de imóveis públicos. Normalmente eu deixo um livro meu, eu deixo esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, que você tem, que eu falo sobre a 3ª edição. Olha lá, você tem, o Júlio é fogo. Aqui eu tenho todas. Tem todos aqui, tem, olha lá, o Júlio é estudioso, todas as doutrinas, olha que legal. Que orgulho, Júlio. Aqui é tudo, aqui, olha lá, que honra, olha lá. Muito legal, Júlio, muito legal. Olha lá. Ô, Júlio, aí o que a gente faz? Despacha com o juiz, deixa um livro para ele ou para ela, né? Fala, olha, tá vendo? Entendimento moderno, atual, real, honesto. Então, é um trabalho muito técnico na peça, mas um trabalho também que nós vamos ter que entrar em contato. Em época de pandemia, alguns caem fora, mas aí manda um e-mail, caprichando, manda outro e-mail, porque é um trabalho que eu falo, uso capião de imóvel público, para a gente trazer daquele mundo de mentiras, né, da graduação, que é um mundo totalmente teórico, e trazer para o mundo da verdade. Sim. Dá trabalho, né, Júlio? Dá trabalho. Verdade, professor. Dá trabalho, mas é uma função social nossa, porque esse negócio, o imóvel público não cabe uso capião. Que é isso? Que país é esse? Não é assim. Tem várias decisões. Cabe sim. Poxa, se é um imóvel que tem uso, destinação, não tem destinação, está abandonado, tem que caber uso capião, tem que ganhar uso capião. Agora, se tem destinação social, é um bem público de uso comum de todos, uma praia, uma praça, é diferente, né? Mas a gente tem que levantar a bandeira assim. Temos muitas decisões já, são poucas, perto do número de ações que nós já tivemos, mas são decisões importantes, né, Júlio? Então, conte comigo sim, Júlio. A parceria é feita do jeito que você quiser, é importante ajudar. Então, numa ação dessa, o senhor me falou assim, Júlio, imóvel quando é 10 mil reais, quando uma pessoa humilde, 15 mil, uma condição melhor, numa situação dessa daí, poceiro no Pantanal, trabalha com pecuária, com gado, né, no Pantanal. Que valor que o senhor acha que seria adequado a gente estar negociando com ele? Ô, Júlio, o uso capião, a faixa dele é de 10 a 15% do valor de mercado. Esse é o valor. E aí nós trabalhamos muito com a situação do cliente, a situação do imóvel, né? Mas é um uso capião hoje, Júlio, que não deve ser feito por menos de 15 ou 25 mil reais. De 15 a 25. Porque ele comprou essa posse aí por 840 mil. Está parcelado, né? Parcelou. Hoje, Júlio, ele vai ter a despesa de taxa judiciária, citações, né? Perícia, ele vai ter a despesa talvez de um recurso, mas hoje um uso capião desse, algo em torno de 15 até 25, né? Seria o mínimo. Se trabalhar com base no valor do imóvel, de 10 a 15% do valor do negócio. A gente trabalhando aí, eu poderia estar fechando com ele aí 25 mil reais? Seria um valor justo, porque nós vamos calcular por hora técnica de trabalho. Então, um valor justo, para ele é um valor que não é nada, porque o uso capião, eu falo que não é uma ação cara, onerosa, não é, Júlio. Cara, é um divórcio, que você paga 20 mil e vai perder o patrimônio, né? Você pode contratar o Papa, né? Eu fiquei de voltar hoje à tarde lá para a gente alinhar, porque qual foi a minha primeira preocupação? Levantar informações da inexistência de registro, de discriminação, arrecadação, né? E isso eu obtive no INCRA agora. A gente não discriminou, a gente não arrecadou. Né? Júlio, trabalha com esse honorário. Imagina eu fechar um acordo, um compromisso e o imóvel já está arrecadado, já está discriminado pelo INCRA, já está registrado. Né? Esse valor, Júlio, é algo em torno de 25 mil, pode ser parcelado, viu? Ele pode pagar parcelado.
O ideal é que ele vai assumir todas as outras despesas, como taxa judiciária, topografia, citações, registros e também uma manutenção, viu, Júlio? O ideal é que tenha uma manutenção de pelo menos 1/4 do salário mínimo, 50% do salário mínimo até o final do processo. Porque como é um caso complexo, pode ser que tenha recursos, pode ser que tenha pareceres negativos, então seria importante essa manutenção. E eu sempre falo, manutenção não é receita para o escritório, mas é para suprir os gastos do processo. Os gastos que você mesmo vai ter, que eu vou ter, no sentido de tocar isso aí, tempo de hora de trabalho, né? Então, professor, quando eu conversei com ele sobre essa questão dos honorários, né, eu deixei assim, não me expus, não fechei valor com ele. Eu falei, vou analisar primeiro se há possibilidade da gente estar trabalhando, né, esse uso capião. Até porque eu sou do INCRA, tem que ter um pouco, claro, um cuidado, né, redobrado, para não estar dando uma de estelionatário aí. Né? Tem que ser feito tudo da forma honesta, correta. E eu sempre falo, Júlio, esses valores, a OAB, infelizmente, a tabela da OAB não é real. A tabela da OAB, ou ela expõe um advogado demais, porque cobra muito da sociedade brasileira, fora da realidade, ou é um valor muito abaixo. Então, o que vem consertar isso? É o valor de mercado. E para esse tipo de ação, o valor de mercado é esse. Que é porque aí ele, professor, assim, ele tem gado, né, vaca, animais. Então, assim, Júlio, eu falei da taxa, eu cobro um valor e aí cobro uma pequena mensalidade aí por mês, né? Eu até falei para ele 100, 200 reais por mês. Eu falei, não, Júlio, é uma pessoa meio rústica, meio puta, eu sei, né? imagino. Eu não quero me fala um valor que aí eu vou te dever, que eu te devo e eu vou pagar para você. A manutenção, Júlio, eu sempre oriento, você me conhece, você um amigo, um aluno querido, eu oriento sempre cobrar nas ações imobiliárias, ações que são demoradas acima de 1 ano. Por quê? Porque senão você não tem uma atualização. E qual que é o problema disso? Os honorários você vai receber, depois o processo continua. E os gastos com o processo continuam, né? Então, eu oriento cobrar manutenção, e aí quando o cliente vem com esse discurso, mas eu não quero ter despesa, aí o que você pode fazer? Você pode falar assim, então você pode pagar o valor da manutenção à vista. Você pode pagar o valor da manutenção embutido nos honorários. Faz vezes 3 anos, que é a média dessa ação, e aí complementa os honorários. Então a ação ficaria 25, mais 3 anos de manutenção, 1/4 do salário mínimo. E aí ele pagaria isso. 237 por mês, vezes 12, vezes 3, né? Não é nada absurdo, não é nada oneroso, e é algo para você conseguir manter a qualidade processual, né? No caso, a gente poderia fechar, professor, um valor redondo. Eu tenho interesse em fechar esse negócio com ele. Quero que ele feche comigo. Entendi. Em 30 mil reais, 15? Poderia, Júlio. Poderia sim. Tá. Eu vou conversar com ele hoje à tarde. Como que eu faço para dar um retorno? Porque é praticamente fechado, professor. Entendi. Júlio, você avisa o pessoal Porque eu quero, eu senti que ele quer também fechar, porque ele, pelo fato de eu ser do INCRA, entendi, ele tem uma percepção que eu posso ter alguma coisa mais... O Júlio, poderia favorecê-lo, né? E o legal é que ele pega uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem nome, tem uma ligação ao INCRA, e ele pega também uma pessoa que tem um nome no mercado, no direito imobiliário. Então, ele acaba, queira ou não queira, ficando muito forte em relação ao judiciário, não bater pesado, né? O judiciário sabe como a gente trabalha, né, Júlio? Sim, eu vou fechar esse contrato, professor. Vou procurar fechar esse contrato aí de 30, no caso 30 mil. E aí o nosso contrato fica verbal, 50%? Como... Isso, a gente tem um termo de parceria, Júlio, eu mando para você assina lá, tudo certinho. Eu falo mais por quê? Porque aí fica tudo redondinho no financeiro, né? Tudo formalizado, tudo bonitinho, Júlio, tudo feito de forma honesta, viu? E aí você conta comigo, vou te pedir uns documentos, eu fico com a obrigação de lavrar... Eu vou produzir o contrato primeiro. Tá bom, Júlio. Hoje à tarde já vou levar em mãos o valor de 30 mil reais. Tá. Você dando ok, Júlio, você me manda as informações, talvez um resuminho do caso, digitado, os dados pessoais dele, né? E aí o que eu faço? Você manda para mim, eu já entra na ordem de serviço, eu já faço a peça. E aí depois a gente marca essa reunião, só para eu te explicar, para você dar alguma sugestão, e aí a gente decide se vai ser distribuída por aí, por aqui, tanto faz, Júlio, não tem problema, tá?
Tá bom, professor. E eu faço um parecer por escrito no também. No caso, eu fechando o contrato, eu mando no seu WhatsApp? Pode mandar, avisa a Ana do financeiro e a gente dá o devido andamento, tá, Júlio? Conta comigo sim. Se for da sua vontade, é um prazer te ajudar. Não, então fechou para mim, fechou. O pagamento dos 15 mil, como o senhor pode ser parcelado em quantas vezes? Assim? Júlio, veja com o cliente, o que você fechar lá, eu na verdade, Júlio, não vou fechar por causa de dinheiro, não, vou fechar por causa de você, porque eu quero te ajudar, eu quero que você ganhe essa ação, eu quero trazer bastante conhecimento para você ganhar e conseguir aí criar o seu nome nesse mercado, nesse estado que precisa de você. Eu acredito que é um caminho bom, professor. Não, conta comigo, e você sabe que a gente vem para reforçar bastante, viu, Júlio? Tá bom? Tá bem, professor. Então eu vou fechar hoje à tarde isso aí. Tá. Vou levar um documento, o contrato para ele assinar. E aí mando já para o senhor a cópia do Tá bom, aí fica no financeiro tudo certinho. A Ana já te manda um termo de parceria e vambora, Júlio. Aí você já vem a ordem de serviço para mim e já começa a elaborar a peça, tá? Tá bom, professor. Tá bom? O trabalho técnico ainda está em fase de elaboração. Tá bom, Júlio, tá bom. O gel, a planta, ela está em fase de elaboração ainda. Não, nós marcamos mais uma conversa para fechar alguns pontos. Depois do final da peça, nós marcamos outra para poder fechar a estrutura da peça e a distribuição, tá? Tudo certinho, esse tudo contrato correto. mando no zap da Ana ou no seu? Pode mandar no da Ana. Pode mandar. Tá bom. Pode mandar assim. Professor. Júlio, não deixa de entrar no site www.portaleso.com.br, viu? Tem vários cursos gratuitos lá no ESO. Você sabe que o Instituto Júlio César Sanches é a faculdade presencial. Mas aí nós criamos a online. Qual que é a online do Instituto? É o ESO, Escola Superior Universitária. As pós do ESO, o valor é menor porque é online. É R$ 950,80. Ou, deixa eu ver aqui, 12 parcelas de R$ 96,30. Júlio, é fantástico. Como você já fez a pós de imobiliário comigo, para você acho que seria legal agora você ter a pós de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família, hein, Júlio? Eu acho que para você... Você vê, o valor da pós é R$ 958,80 online. Como você já fez presencial comigo, você poderia fazer essa pós para ganhar conhecimento do processo civil, se atualizar, viu, Júlio? Muito legal. Tá bom, professor. No momento eu estou focado mesmo no imobiliário e aprender e dominar o imobiliário, né? Eu falo porque o imobiliário, nós precisamos muito do direito civil, né? E do processo civil. Então você vai ficar mais completo ainda. Olha que legal aqui, Júlio. E olha o lançamento das pós-graduações do ano que vem, ó. Deixa eu mostrar para você. É apaixonante. Estudar é tão gostoso, né, Júlio? A gente... Eu particularmente gosto. E outra coisa, o advogado que não estuda, já entrou, ele não consegue ter um estoque de conhecimento para fornecer para o cliente, né? É muito ruim. Ó, Júlio, ó o lançamento das pós do ano que vem, ó. Pós prática em direito médico com ênfase em auditoria e compliance jurídico na área da saúde. Olha essa aqui, ó. Pós em direito tributário e direito empresarial com ênfase em auditoria e compliance. Olha essa, Júlio. Prática em contratos, direito bancário, direito securitário, direito do consumidor e auditoria e compliance. Essa aqui é para quem gosta de previdenciário, né? Prática no direito previdenciário avançada e o novo contrato trabalhista. O novo direito trabalhista. E essa pós aqui que eles vão lançar, Júlio, ó, prática em docência, oratória, comunicação e didática do ensino superior, para quem quer dar aula. Poxa, as pós do ESO e do Instituto Júlio César são diferenciadas, né, Júlio? Além de ser focada na prática, o próprio nome, são pós que não tem no mercado. Você viu que legal? Sim. Falei, vou mostrar pro Júlio, porque às vezes você tem um parceiro, aí, indica ele estudar, para você poder conversar com ele, né? Tá certo, professor, pode deixar. Ó, um abraço para você, qualquer coisa à sua disposição, tá bom? Não, hoje à tarde já estou mandando aqui, professor, tá feita a parceria. Hoje à tarde já estou mandando para a Ana e aguarde o retorno aí. A gente vai tabelando. Vamos tabelando. Tchau, Júlio, um abraço. Fica com Obrigado, Deus. Viu? Tchau, tchau. Conta comigo sempre. Tchau, tchau.